quando o medo de comunicar algo antecede até mesmo a fala. Oi, eu sou Bianca Mayumi, psicóloga e pesquisadora feminista. Se você chegou nesse vídeo agora, seja muito bem-vinda. Esse é um canal em que a gente está conversando sobre questões da nossa saúde mental, relações, principalmente focando em nós mulheres, mas também pra gente conseguir ver tudo isso a partir de uma perspectiva feminista. Então eu trago alguns dos meus estudos aqui. E dessa vez é pra gente falar sobre comunicação, a partir de um livro que é este aqui, Conversas Corajosas. Eu acho que eu já trouxe em algum episódio, algum vídeo isso aqui. Mas hoje a gente vai estar falando sobre esse medo de falar, até mesmo antes da gente conseguir comunicar algo. Sabe quando a garganta tá seca, o coração tá batendo a mil, a gente tá com a mão suada, tem mil coisas passando pela cabeça, mas ao mesmo tempo parece que tem um vazio, assim, coloca Marcos aquele... Tipo, o moinho andando e, enfim, eu não sei se dá pra entender, mas é muita coisa, mas ao mesmo tempo nada. E aí quando a gente vai falar, a gente até, assim, a palavra não sai. É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Esse medo de se comunicar, ele não é nada atípico. Ou seja, ele está presente no nosso dia a dia mais do que a gente espera. Talvez a gente tenha uma crença de que as pessoas que não saibam falar, as pessoas que não saibam se comunicar são pessoas que são mais introvertidas. Não necessariamente. Inclusive, 60% das pessoas hoje em dia aqui no Brasil sentem alguma dificuldade de falar em público. E o que me chamou a atenção nessa pesquisa é que a maioria das pessoas que responderam que sentem esse medo, essa ansiedade, são jovens e são mulheres. Indo muito numa perspectiva do feminismo, vale a gente pensar como que nós mulheres fomos sendo ensinadas a sempre estarmos muito certinhas, sermos aquela boazinha. Então não há quase erro pra falha. Aquilo que a gente sempre fala, né? Os homens são sempre aqueles... um garoto de 40 anos. As mulheres não, desde muito novas são responsabilizadas e são colocadas como maduras. Então a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a se comunicar de uma maneira muito assertiva desde sempre, com responsabilidade. Eu sempre trago uma pesquisa que teve com professores corrigindo provas e que quando as provas eram sempre iguais entre os professores, mas quando essas provas vinham com nomes de meninos ou vinham com nomes de meninas, as notas eram diferentes. A prova basicamente continha alguns erros gramaticais, algumas palavras apagadas, rasuradas e escritas novamente. E toda vez que as provas estavam nomeadas como meninos, como nomes de meninos, né? Os professores avaliavam com uma nota maior. E qual era a justificativa? Aqui nesse erro aqui, pelo menos ele teve, sabe, o interesse de demonstrar que ele errou e repensar sobre esse erro. Ele conseguiu ter aqui um manejo de rever as coisas. Enquanto para as meninas era, nossa, que desleixada. Mas faltou atenção aqui. Então você já percebe a partir dessa pesquisa como que a gente é ensinada nos mínimos detalhes, aos maiores detalhes, a se portar e a se comunicar de uma maneira aceitável, principalmente socialmente. Agora o ponto é, como que a gente vai ser aceita por uma sociedade inteira? Como que a gente vai agradar a todo mundo? Outro ponto importante é pensarmos como que somos validadas na sociedade. Então, da mesma forma que é muito complexo, né, agradar todo mundo, é muito difícil, então, a gente ser validada. Ainda mais com esse estigma de que, qualquer coisa a gente é louca, né? Qualquer coisa questiona a nossa sanidade. Então, de novo, não há margem para erro. A gente pode ser a qualquer momento, a gente sente que pode ser a qualquer momento desvalidada. Então a gente tem que falar cada palavra para que o outro entenda. Porque a responsabilidade não só da gente se comunicar bem é nossa, mas parece que a responsabilidade do outro entender também é nossa. Então a gente tem que... Não, mas peraí, será que eu comuniquei direito? Porque se ele não entendeu direito, se a outra pessoa não entendeu direito, a culpa é minha, né? De novo, a gente sendo culpada. Somos contrariadas, somos questionadas, não havendo nem espaço pro não sei. Aqui no livro da Elisama, Conversas Corajosas, ela traz uma pesquisa que aconteceu lá na Universidade da Califórnia. E aí os pesquisadores, eles distribuíram limonada com sal para grupos de meninas e grupos de meninos. E perguntaram o que eles acharam, se era bom ou não. A maioria dos meninos, antes mesmo de serem perguntados, demonstraram satisfação com "eca, que horrível". Já as meninas tomaram toda a limonada e só falaram do gosto intragável do líquido após certa insistência dos pesquisadores.
Quando eles perguntaram por que elas beberam e não falaram nada, a resposta foi: não queríamos que eles ficassem chateados. Você percebe aqui a responsabilidade para meninas de 9 anos terem que responder que uma limonada tá deliciosa, tá boa, mesmo com sal, beberem todinha, só para agradar? Quantas coisas a gente engole para agradar pro outro, para que o outro não fique chateado, como se isso fosse nossa responsabilidade. Aqui a Elisama fala na página 31. As tentativas das meninas se posicionarem e reclamarem de algo são imediatamente rechaçadas pelos adultos próximos. Dizer o que pensa, demonstrar limites e reclamar de qualquer coisa é motivo suficiente para receber o rótulo de menina malcriada. E aí a gente vale também aqui pontuar: quem cria? É a mulher? É a mãe? Então de quem é a responsabilidade também de uma menina malcriada? De uma mãe. Tudo volta a culpa pra gente. E aí ela continua aqui: e Deus nos livre de recebermos esse rótulo, o rótulo de menina malcriada, porque meninas malcriadas não são elogiadas, não recebem nota 10, não são o exemplo. São aquelas que não devemos ser. Queremos elogios, queremos ser reconhecidas. Ser a melhor vicia. Nós nos viciamos em reconhecimento e elogios, e não percebemos que eles deixaram de fazer o efeito fantástico que faziam à medida que crescemos. Elogios não nos dão paz e tranquilidade, não cuidam dos nossos interesses, não melhoram as nossas noites de sono. Ser a menina dos olhos do papai e a preferida da professora da pós-graduação não tem o mesmo efeito de quando tínhamos 5 anos e tirávamos 10 nas provas. A vida adulta não fica mais fácil quando se é perfeita, mas a maioria das mulheres não sabe disso. Enquanto as meninas foram treinadas para serem impecáveis, perfeitas, lindas e educadas, os meninos foram treinados para desafiarem de frente o medo e a gravidade. Como a Elisama fala aqui, a gente fica quase que condicionada por um reforço que depois de um tempo nem reforça tanto assim. Mas não só por um reforço, como eu estava falando para vocês, mas também por punições. É toda uma comunicação em volta de medo, de culpa, de obrigações, e não só dos elogios e de como as pessoas nos tratam bem a partir disso. E com o passar do tempo, a gente pode virar até refém desse medo, a ponto que a gente se torna dependente dessa validação do outro. Então, o outro tem um poder do que eu posso falar, como eu posso falar, e até do que eu falei e como isso pode afetar esse outro. E quando eu falo sobre isso, eu fico só pensando em como a Valesca Zanello cita no livro dela sobre o filme Ariel, a Pequena Sereia, né? E ela trata sobre essa questão da voz. De tantas coisas que a Úrsula poderia retirar da Ariel, ela retira a voz. Quanto que isso é simbólico? Muitas dessas ausências podem ser justificadas com: ela é uma pessoa introvertida, ela é uma pessoa tímida, e pode ser. Mas será que é só timidez e introversão? Como que foi o teu crescimento? Como que a tua voz foi sendo estimulada? Como que a tua opinião foi sendo validada? Como que era pra ti discordar? Como era pra ti falar: ai, não sei? Como que era pra ti perguntar? E não só isso no passado. Como que é pra ti, hoje em dia, se comunicar, falar o que você pensa, conversar sobre o que você verdadeiramente sente dentro de ti? E outra, tem uma frase que é muito comum, né? Que as pessoas falam: quem cala consente. Será mesmo? Será que quem cala não tem medo? Quem cala já não foi punida demais? Quem cala não tá querendo só agradar uma outra pessoa? Por isso é fundamental aqui a gente começar a questionar não só de onde vem o que a gente fala, mas também de onde surge o nosso silêncio. Acho que esse vídeo aqui foi um convite para pensarmos juntas sobre comunicação, sobre sermos mulheres de voz, que inclusive eu tenho um podcast chamado Mulher de Voz. Se você ainda não sabe, busca aqui tanto no YouTube como também tem nos streamings de música. Conversamos sobre esses assuntos e tantos outros mais. Aqui também no YouTube eu converso com vocês sobre outros assuntos que às vezes a gente não tem espaço para falar, né? Então, se você gostou desse vídeo, aproveita para se inscrever, curtir, compartilhar com pessoas e comentar o que você achou desse vídeo e que outros temas eu posso estar trazendo por aqui. É isso, gente. Um beijo e até semana que vem.